o ensino universal dos espíritos. Caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceita, porque assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se a isso não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina que progride por evolução. Por isso, está aberto às novas verdades. E por caminhar com o progresso e por existir desde a criação, segundo Kardec, não traz verdades prontas, mas está sempre aberto a novas informações para que possamos evoluir gradativamente, buscando novos níveis ou estágios de consciência, posto que tudo cresce e evolui desde o átomo primordial ao arcanjo ou ao imensurável. O convidado de hoje, que vai versar sobre a espiritualização da Umbanda, e dedicamos carinhosamente esta live à Dona Rosa, que veio da Umbanda para o Espiritismo, e no centro espírita onde ela frequenta, o Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, ela vai desde os mais primórdios ensinamentos da Umbanda até os mais elevados do Espiritismo, já que os espíritos são os mesmos e são trabalhadores do Cristo em todas as frequências. E assim como a Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual em Parnaíba, e também está vindo da Umbanda e mostrando esta evolução, esse trabalho diferenciado. Quem é ele? Gero Maita. Ele é um ser ou um objeto não identificado, um extraterrestre, não sei ainda de onde ele veio, mas nós vamos descobrir. Gero Maita é médium, escritor, terapeuta e dirigente da Casa do Caminho, Aruanda, em São Paulo. Umbandista há 30 anos, criador do canal Vozes de Aruanda no YouTube, lançou 2 livros e tem outro que já está em vias de chegar às nossas mãos. Um chama-se Pensamento do Céu e o outro Cartilha de Benzimentos. Atualmente divulga a proposta da espiritualização da Umbanda. Abra suas mentes, abra os seus corações, deixe de lado o que pensam que sabe, principalmente a respeito da Umbanda, dos espíritos que erroneamente chamamos de vários nomes, principalmente quando fala dos nossos irmãos que temos com muito carinho como guardiões, chamam de Inxus sem saber do que estão falando, e hoje vocês vão perceber a beleza do trabalho dos espíritos em todas as frequências na Umbanda e já também a caminho do Espiritismo ou ensino universal dos espíritos. Seja muito bem-vindo, querido e amado amigo. Parece que nós nos conhecemos de muito tempo, porque quando vi os seus vídeos, após a Marcela Lima nos apresentar, eu vi que não tinha nenhum mecanismo que impedisse esse elo, esta ligação, como se fôssemos galhos da mesma árvore. Então fique à vontade, o programa é seu e fale da espiritualização da Umbanda, assim que você expor as suas ideias, conforme nós necessitamos nessa noite. Depois nós vamos trocando figurinhas com os internautas e entre nós. Boa noite, Sebastião. Boa noite a todos os membros aqui do canal Despertar da Consciência. Eu quero agradecer o convite que você está nos endereçando para falarmos, como eu disse, do que eu mais amo, que é a Umbanda. Nós pretendemos hoje falar de forma singela a respeito da espiritualização da Umbanda, e eu quero começar falando um pouquinho da minha trajetória para chegar até onde nós nos encontramos hoje, né?
para conhecimento daqueles que me assistem. Eu tive uma infância normal, tendo a minha mediunidade manifestada muito, né, muito cedo na minha idade. Eu me recordo que eu sou filho de uma família evangélica, né, e meu pai era membro da Congregação Cristã no Brasil. Eles são bem rígidos, né, bem diretos assim nos objetivos. E desde pequeno eu comecei a ter contato com os espíritos que me orientam dentro da linha de Umbanda. E quando eu passava em frente àquelas casas de artigos religiosos, né, tinha algo que me chamava a atenção ali para dentro. Não pelo que estava ali dentro, mas alguma coisa me chamava a atenção para a Umbanda. Já na adolescência, por orientação de um espírito que eu tive contato desde os meus 5 anos, que se identifica como José, né? Ele é meu mentor. Eu fui para a Federação Espírita. Olha que interessante. Eu fui conhecer Allan Kardec, né? Fui estudar Allan Kardec, estudei toda a obra de Allan Kardec, né? Desde o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, depois Viagem Espírita, né? De 1858, e a Revista Espírita, né? Os 10 volumes que marcam o trabalho de Allan Kardec, que foi algo que me chamou muito a atenção. Frequentei o Centro Espírita Perseverança, aqui em São Paulo, durante algum tempo, e lá eu tive um contato mais próximo com a Umbanda, porque há o centro da Dona Alcione, que é filha da dirigente do Perseverança, né, que faz um trabalho muito bonito aqui em São Paulo com uma proposta que é o Amigos do Bem. Lá ela tinha o Estrela da Paz, que eu tive a oportunidade de conhecer, e lá trabalha com a linha de Umbanda não aberta, né, para quem passe na rua para entrar no terreiro, mas para dar um suporte aos trabalhos, alguns casos que chegam no Perseverança. E aquilo tudo me fascinava. A vida foi me conduzindo, eu segui caminho, e um belo dia eu estava sem ir em lugar algum, não estava frequentando absolutamente nenhum lugar. Eu tinha o hábito, e mantenho ele até hoje, de fazer o culto do Evangelho no lar. E um amigo meu falou: olha, tem um terreiro de Umbanda da Dona Elisa, né, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. Você não quer dar um pulinho lá? Eu falei: eu quero conhecer. E eu fui nesse terreiro de Umbanda. Trabalhava ela e o marido, né? O marido tocava o atabaque, ela fazia os atendimentos, tinha alguns médios que já trabalhavam, um centro muito simples, muito acolhedor. E eu fui passar com o caboclo que ela trabalhava, né? Ela trabalhava com o caboclo Tainá. E quando eu cheguei na frente dele, ele falou assim: o que você está esperando? E eu não sabia, né? Eu falava assim: esperando o quê, né? O que você está esperando para fazer o que já foi dito para você? Está na hora de você montar o seu terreiro. Você não tem que ficar trabalhando em centro. E aquilo tudo mexeu com a minha cabeça, e ainda assim eu resisti um pouco. Eu queria saber o momento certo, né, para começar a minha casa. Foi onde eu conheci em São Paulo o médium Rubens Saraceni, né, no bairro do Belém, a quem eu tenho grande gratidão pela experiência que eu tive com ele em vida, uma amizade, né, que nós estreitamos. E logo depois do Rubens Saraceni eu passei por mais uma casa, e ali eu descobri que era o caminho para eu começar a montar o meu trabalho dentro da Umbanda. Então, quando nós iniciamos, era um centro muito pequeno, tínhamos ali 2 médiuns que trabalhavam comigo, e nós fazíamos às quintas-feiras a reunião do Evangelho, né? E depois, no sábado, fazíamos os atendimentos com a Umbanda. E já dentro dos atendimentos com a Umbanda, nós tínhamos algumas restrições que os guias passavam para nós. Por exemplo, você mencionou aqui sobre Exu, né? Sobre os guardiões, sentinelas, como queiram chamá-los. Nós temos um amigo da esquerda que nos orienta, que é seu Sete Encruzilhadas,
E ele logo de início falou: olha, nós não queremos vela, nós não queremos bebida, nós não queremos oferenda, nosso papel é outro de trabalho e a casa vai trabalhar assim. Então nós iniciamos o trabalho com algumas orientações, onde nós não levávamos oferendas à natureza, respeitando assim quem o faz, né? Mas nós não levávamos oferendas à natureza, nós não fazíamos trabalhos como se confundem que sejam banda, né? De pessoas mal intencionadas, fazendo amarrações amorosas, né? Nós, inclusive, fazíamos palestras na época para explicar que a Umbanda não se dava esse tipo de trabalho e não vinha ninguém no terreiro. Nós abríamos de sábado, o guia vinha e atendia as duas pessoas que estavam ali e falava para a gente ter paciência, que o reino de Deus ele é qualitativo e não quantitativo. Então, se não haviam pessoas presentes, haviam as duas, mas haviam muitos espíritos que estavam sendo tratados ali, que não era para a gente reclamar. E durante 8 meses, Sebastião, eu passei com o meu terreiro aberto, abria as quintas-feiras, colocava a mesinha com água fluidificada, preparava o evangelho bonito para a gente fazer e não vinha ninguém. E assim mesmo, nós recebíamos orientação para fazer o evangelho, né? Durante 8 meses foi assim, eu fazia o evangelho de quinta, vinham essas duas pessoas, às vezes não podiam vir porque tinham compromissos profissionais, e no sábado nós fazíamos a gira de Umbanda também, sem ninguém, e assim seguimos durante 8 meses, até que numa quinta-feira eu fiquei meio revoltado, falei, quer saber, eu vou fechar isso daqui, eu estou pagando aluguel, foi uma coisa errada que eu fiz, não é assim que eu tenho que seguir. E eu fui para tirar a mesa com um copo com água fluidificada que eu deixava, quando eu vi um casal no portão com uma menina. Era um senhor que falou assim, vai ter palestra hoje, né? E eu todo revoltado me acalmei em fração de segundos e falei, mais claro. Fui lá, abri o portão para eles entraram. E eu falei, olha, as pessoas estão meio presas no trânsito, né? Eu fiquei com vergonha de falar que não vinha ninguém. E ali eu fiz uma palestra, né, dentro do Evangelho, dei água fluidificada e no final ele disse assim, nós poderíamos conversar com você um pouco? Eu falei, pode. Ele falou, olha, eu passava aqui toda noite, de quinta-feira, e eu ouvia você falando aqui dentro. E eu falava para minha esposa, olha, inaugurou um centro aqui perto. E aos sábados a gente ouvia vocês cantando, né? E eu falava, eu acho que é Umbanda, a mesa branca, né, como o pessoal falava. E eu perdi o meu emprego recentemente, me desesperei, porque nós temos conta, temos ela para criar, que era a filha. E no dia de hoje eu levantei e falei para minha esposa que eu senti uma vontade muito grande de tirar a minha vida. Essa vontade foi aumentando e no final da tarde eu rezei a Deus e falei que ele me desse um sinal, onde eu poderia buscar ajuda e saí andando com elas me seguindo na rua. Até que nós passamos em frente da casa e eu vi a luz acesa. E aí resolvi te chamar, que você deu. O evangelho, né, que nós fizemos naquela noite falava sobre suicídio, né? E então aquilo tocou muito ele e daquele dia ele veio no sábado, começou a tratar e ele começou a trazer mais pessoas para casa. E isso fez com que a nossa casa começasse a ter um fluxo de pessoas. Passado um tempo, eu conheci o médium Robson Pinheiro. Robson Pinheiro estava chegando em São Paulo com a proposta de curso. Ele apresentava um programa na Rádio Boa Nova chamado Além da Matéria. E eu escutava, eu gostava da forma com que ele apresentava a espiritualidade. E o Robson queria fazer um evento em São Paulo para montar o Umbanda de Pai João, né, na clínica Joseph Kleber, lá em Minas, um terreno que ele havia ganhado, que era um terreiro de Umbanda anteriormente. Ele tinha todo um projeto ali para fazer esse centro, né, a extensão dos trabalhos. E aí ele falou que estava procurando um local para poder fazer um curso e arrecadar fundos para começar a obra lá. E me tocou o coração de começar a achar algum lugar para ajudar ele. Aqui tinha um amigo que eu conhecia que era maçom,
e ele arranjou um salão para a gente, totalmente sem custos, para o Robson apresentar, fazer o curso dele e levantar fundos. Nós conseguimos manter contato, também foi como você, a mesma impressão que você teve, eu tive, que eu já te conheço, não é nada de novo isso tudo que está acontecendo aqui. Eu tive essa impressão com o Robson quando eu o conheci, e ali ele veio para São Paulo, falamos pessoalmente, criamos uma grande amizade, e ele me chamou para ir para Minas. Eu passei uma semana em Minas, na casa dele, e ele me levou para conhecer o projeto, né? Para conhecer o projeto, eu fui falar da Umbanda na Sociedade Espírita Everilda Batista, que é o centro onde ele faz os atendimentos e divulga a doutrina dos espíritos. Foi muito impactante, porque conversando com ele, ele falou assim: o que você pensa sobre a Umbanda? E eu disse assim, naquela época, né, eu havia gravado 10 vídeos com um amigo, o Pablo, no meu centro, que a noiva dele fazia as perguntas atrás da câmera e eu respondia coisas básicas, coisas simples. Anjo da guarda perde luz, porque você ouvia muito isso em alguns terreiros. Sua vida está assim porque seu anjo da guarda perdeu luz. Se eu não desenvolver minha mediunidade, os guias vão me perseguir, a minha vida não vai andar, o trabalho feito, como é que funciona? E nós já tínhamos algumas orientações dos guias, e nesse dia nós gravamos esses vídeos que ele esqueceu de tirar os comentários, e eu recebi críticas muito pesadas, né, sobre pensar diferente. Há um espírito que diz assim: você pode discordar do outro sem se tornar inimigo dele. Mas ali parece que o pessoal não entendia isso, e os comentários foram bem ácidos mesmo, mas a mensagem ela foi propagada. E eu falei para ele o que é que eu pensava. Eu falei para ele que, por orientação de José, meu mentor, nós já tínhamos desconstruído algumas coisas dentro da Umbanda. Que nós não acreditávamos que a Umbanda precisasse caminhar ao pé de que nós víamos algumas casas, algumas crendices que falavam, né? Que não acreditávamos que era necessário você colocar uma oferenda na natureza, levar fruta no meio da mata onde dá fruta. É a mesma coisa que você ir na padaria e levar pão para o padeiro. E aí ele acabou falando: olha, você não tem ideia da responsabilidade que você tem dentro da Umbanda. Isso faz muito tempo. E aí me convidou para dar aula sobre a Umbanda na Aruanda de Pai João. Fiquei quase um ano fazendo isso, ia lá uma vez por mês, falando dessa proposta da Umbanda. E assim começou esse projeto a crescer, né? Esse projeto a tomar força. E cada vez os guias iam enxugando mais as coisas dentro do meu terreiro. Então, virava o ano, nós fazíamos a pintura, e eles falavam: olha, tira essas imagens, né? Porque a imagem não é o guia, não é o orixá. Tira essa vela, deixa uma vela só acesa para quem precise ainda da vela. E tira os colares, né? Nós substituímos por pedras, a gente usa uma pedrinha representando dentro do nosso segmento o orixá, que enfim, há ligação com aquele médium, algo bem mais simples. E assim nós fomos aprimorando o nosso trabalho e nos foi dado a incumbência de divulgar a espiritualização da Umbanda, onde nós começamos a gravar vídeos, onde nós temos essas duas obras, né, o Pensamentos do Céu e o livro Cartilha de Benzimento. Eu benzo até hoje, eu estudo o magnetismo, né, a fundo. Tem uma fonte muito grande de inspiração, que é Mesmer, que eu gosto muito. Tem, nossa, muita ligação com Mesmer mesmo. Mas fui apresentado com benzimento e mantenho essa prática até hoje de benzer, né, benzer animais, crianças, tudo mais, restringindo alguns elementos também. Eu escrevi a cartilha de benzimentos e estamos no segmento de concluir o livro que se intitula A Espiritualização da Umbanda, onde
nós acreditamos, e há muita resistência quanto às ideias, né, que nós trazemos, sempre dizendo que nós respeitamos quem pensa diferente, é o nosso ponto de vista, é a orientação que hoje os guias passam com muito mais profundidade sobre qual que é o papel da Umbanda nesse cenário que nós encontramos. Então, nós fomos buscar orientação onde nasce ou se organiza o movimento umbandista, né? No Rio de Janeiro, na tenda Nossa Senhora da Piedade. Depois conhecemos vários tipos de umbanda, né, que fazem pelo país, e os guias iam enxugando, iam trazendo a ideia e falavam, olha, começa a escrever sobre isso. Então, nós estamos hoje de maneira muito ativa divulgando esse projeto. Temos casas que já aderiram a essa proposta e não montamos nenhuma federação, não é intenção nem objetivo fazer isso, mas nós temos amigos em São José do Rio Preto, né, que já fazem essa Umbanda, digamos, mais simplificada, né? Foi colocado um tanto de coisa em nome da Umbanda, foi criado tanto curso para isso, curso para aquilo, quando na realidade não se questiona se realmente aquilo que se ensina é Umbanda. Se misturam muitas opiniões, se misturam muitas coisas, e os guias falam totalmente o oposto. Os guias trazem uma ideia totalmente diferente daquela que nós vemos e estamos aí seguindo com essa proposta, né? Trazendo esclarecimento. E por incrível que pareça, o pessoal que se identifica mais com o nosso trabalho é o público espírita, que está manifestando Preto Velho, né? Caboclo, dentro dos seus terreiros, e a gente explica, né, o nome Preto Velho mais suave para pai e mãe velhos, né, do que trazer ainda essa cultura do pensamento. E estamos seguindo, já faz um bom tempo, com esse projeto de divulgação. Eu acho que é interessante a gente pautar o início desse bate-papo com essas informações breves e deixar você conduzir com algumas ideias que você tenha para nós irmos temperando o tema, né, com as informações que nos são passadas. Então, assim como você passou por esse processo, porque durante a sua fala, antes até veio a consciência pela intuição e inspiração, que na Umbanda você é um avatar que veio para abrir estradas, para mudar muitos conceitos, muitos arquétipos, para iluminar as consciências com o saber, para que eles possam criar uma ambiência, porque com Jesus tudo é simples e natural. E eu fico imaginando aqui no Espiritismo, porque o Kardec, ele conversava com os espíritos. Não importava qual espírito. Para ele, a doutrina é dos espíritos. Conversou desde os gnomos, duendes, os espíritos das flores, o anjo das crianças, todas as classes de espíritos, até espírito que organizava um átomo e, ao mesmo tempo, desfazia esse átomo. E ele percebeu esses agentes da natureza em todas as instâncias. E depois, os seus contemporâneos foram dando continuidade e percebendo que, na realidade, tudo é espírito e os elementais existem desde a união de dois espíritos com E minúsculo lá na origem, formando a consciência germinal, que Ramatiz, com toda a sabedoria e maestria, tanto em a Fisiologia da Alma e em outras obras, ele fala, em Fisiologia da Alma, que os elementais formam a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos. Quer dizer, não sobrou nada. E culmina dizendo que todos os agentes que compõem o nosso corpo biológico e o nosso perispírito também são elementais. Sim. E hoje, para quem não estuda Kardec, porque só quem não estudou, como você o estudou, e nós também estudamos um pouquinho, tem essa rejeição por
ignorância, porque não tem outra palavra para dizer que não seja isso. Então, eu vou só lembrar da Dona Rosa, que eu comecei a falar no início, para deixar você falar primeiro. Quando ela começou também foi na Umbanda. E num dado momento, chegou o momento das tais oferendas. E os guias falaram para ela, você não tem que fazer oferenda alguma, você vai fazer o que você sentir com a tua mente. Vai ofertar no altar do seu coração alguma coisa que você julgar, mas nada de sacrificar quem quer que seja. Mas o seu lugar não é aqui. Vai ficar aqui por um tempo e depois vai construir um lugar, como é o Movimento Espírita Francisco de Assis em Dourados, e nós vamos trabalhar juntos. Então lá, Tupinambá, ele usa desde as técnicas mais rudimentares da Umbanda até as consideradas mais elevadas no Espiritismo, de acordo com a necessidade, e ele está pronto. Uma vez ele nos chamou lá, assim como ouvi você na entrevista com Robson Pinheiro. Então os espíritos também querem aprender, eles não são donos da verdade. Então Tupinambá nos chamou para assistir um dos seus trabalhos, onde ele já tinha mudado o ponto de fogo para uma caçarola com brasa, em vez de fazer todo aquele ritual, quando ele julgava necessário, jogava uma porçãozinha de pólvora naquela caçarola frente ao personagem. E quando ele estava usando o charuto, eu falei, pode ser diferente, você pode usar o sopro curador de André Luiz. Exato. Ele aceitou de imediato. Então é um amigo também milenar, assim como você, que estão abertos. O médium, como Kardec narra no Livro dos Médiuns, ele precisa do saber e da sua moral. Porque se ele se vincula aos espíritos, sejam eles quais forem, ele tem a obrigação moral de fazê-los evoluir, se eles são menos evoluídos do que ele. Ele tem essa obrigação de abrir caminho, e assim, se os seus guias forem mais evoluídos, em muitos casos porque isso não quer dizer que seja, porque Chico Xavier é muito mais evoluído que Emmanuel. E eu posso arriscar a dizer de quase todos aqueles espíritos, se não todos, só um que eu abro exceção, que manifestaram por seu intermédio. Isso não sou eu que falo somente, mas muitos que conheceram pessoalmente. Só um que assinou lá com o nome de A Alma do Mundo, e você sabe quem é a Alma do Mundo. Esse, sim, ele é um humilde servidor. Então não quer dizer porque são nossos parceiros espirituais que são arrogantes e têm, pode-se falar assim, um conhecimento mais vasto. Muitos têm, sim, mas muitos vieram para ser parceiros de jornada para aprendermos juntos. Então eu quero que você mostre algumas experiências nesse sentido que você as tem e enriquecedoras para que os nossos espectadores possam perceber a beleza dessa escola que eu respeito. Não tem nem palavras para definir o tamanho do nosso respeito, a nossa reverência aos mestres da Umbanda, que na maioria das vezes, como nós sabemos, Pai Benedito, pelo menos na Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual de Parnaíba, lá sob a regência da Manuela e o Maurício, Emanuel e o Maurício, Pai Joaquim, lá é Bezerra de Menezes, Pai Benedito Ramatiz, Vovó Maria Conga, se apresentar por lá, é Joana de Ângeles, Vovô Pedro Miramês. E dependendo do local, eles podem apresentarem com outros nomes, mas a palavra é sua. Obrigado, muito legal ouvir isso. Bom, uma das coisas que nós adotamos e adequamos dentro dessa proposta de espiritualização da Umbanda são os elementos, né? Você pode hoje utilizar numa limpeza energética, você pode tirar os elementos e trabalhar com os elementais, né? Na nossa casa nós temos um curso, né? Nós temos, para um médium frequentar a nossa casa, nós temos hoje uma plataforma de estudos que não é cobrada, oferecidos estudos
para os integrantes da casa e as pessoas que estão interessadas em aprender, ligado à Umbanda e ligado à obra codificada por Kardec, né? Nós fazemos essas duas imersões de cursos, onde apresentamos com vários exemplos e a grandiosidade, né, que Kardec trouxe, e também a grandiosidade que a Umbanda oferece dentro dessa proposta de mudança. Então, estudamos os elementais da natureza e, bem como você falou, o magnetismo, né, você troca o fumo pelo sopro quente ou frio, você tem a dinâmica dos passes, dos atendimentos que são feitos com magnetismo, e que podem estar envolvendo a participação dos guias da Umbanda, porque eles nos deram a orientação de estudar tudo isso. Então, quando falamos da praia, por exemplo, uma experiência que nós adotamos, nós vamos uma vez por ano à frente do mar tomar um banho de mar. Perfeito. Nós não levamos nenhum tipo de oferenda para Iemanjá, nós vamos de branco e nos colocamos como oferenda, nos tornando seres humanos melhores, éticos e justos, e usamos a força da frequência do mar. Há inclusive alguns livros de André Luiz que ele cita sobre o trabalho que é feito no mar, entre a terra e o céu, por exemplo, ele fala à noite o que acontece na orla marítima, né? Temos experiências de Chico Xavier quando foi ao Rio de Janeiro pela primeira vez, que passava a noite pelo mar e ficava detido no trabalho das entidades que vinham ali cuidar dos espíritos. Então, nós não fazemos nenhum tipo de oferenda, nós limpamos a praia onde estamos ali com o grupo, fazemos uma oração, manifesta uma entidade, né, que na Umbanda é conhecido como marinheiro, que é Martim Parangolá, o nome dele. Ele aconselha, ele fala conselhos para as famílias que vão, individuais, e depois ele pede que as pessoas rezem ali no mar, porque ali é uma criação de Deus também. Então, o nosso trabalho é muito singelo. Uma vez por ano nós fazemos isso, e desde a primeira vez que nós fizemos, nós não levamos absolutamente nada, somente vamos de branco e entramos na água, vamos bem cedo, para não atrair os curiosos, né, que acham que vão poder falar com o guia ali, tem uma facilidade. Não é a nossa intenção isso. A gente vai bem cedo no mar, volta umas 9 horas, faz um café da manhã, um almoço, e depois volta para São Paulo. Isso tem funcionado muito com o nosso grupo. Outra questão é a utilização de ervas, né? Dentro da Umbanda, nós vemos muitos banhos, as defumações que são feitas, e tem a sua frequência, tem a sua importância dentro da questão energética, mas um dos caboclos que nos orientam, né, que é conhecido como Pai Pedra Roxa, ele nos orientou a estudar fitoterapia, para você ter recursos maiores quando a pessoa chega ali no terreiro. Não você resolver tudo no banho de erva ou na defumação. Também em alguns casos. Lembrando que muitas pessoas não vão gostar da fumaça da defumação, que vai deixar cheiro na sua roupa. Lembrando que muitas pessoas não vão entender como você faz um banho de ervas eficiente para desagregar algumas energias que estejam no seu duplo etéreo, por exemplo. Então, ali ele nos orientou e nós estamos estudando fitoterapia para poder tornar o atendimento mais eficaz a pessoa que chega no centro e que encontra uma proposta mais abrangente dentro da Umbanda, né? Nós trocamos a figura da imagem, nós deixamos uma imagem de Jesus no nosso centro, ainda como canal de referência, porque muitas pessoas não conseguem pensar em Jesus como a gente escuta, né? Pense em Jesus. Para uma pessoa que está pensando em se matar e está recorrendo à ajuda ali do centro, vai ficar meio difícil. Então a gente sempre fala, olha, pensa no que te faz bem. Seja lá o que te faça bem, pense para que você se harmonize e os guias possam trabalhar com você. Quando possível,
tente encontrar Jesus em um desses lugares. Então, pense, você gosta de natureza? Pensa na natureza. Você gosta da sua família? Pense na família. Você gosta do mar? E por aí afora vai. Mas mantemos uma imagem onde as pessoas adentram e tem aquela referência a quem nós seguimos. A questão do altar dentro da Umbanda, nós vimos lá um tanto de coisa, né? Um tanto de imagem, de elementos que são colocados e que são uma bateria magnética, né? Mas a orientação foi que nós mostrássemos no altar a quem nós estávamos seguindo, caminhando nesse objetivo. Então, nós colocamos uma cruz, simbolizando a ascensão do Cristo, e é com ele que nós estamos comprometidos, né? O José deixou bem claro que o nosso trabalho não era para agradar esse ou aquele centro, essa ou aquela pessoa. O nosso trabalho era com os espíritos, nosso trabalho era com o Cristo, porque no caminho nós íamos encontrar pessoas que achavam que não, que deveriam manter a regra que até então elas seguiam, né? Então, isso é algumas das mudanças, rapidamente falando, que nós mantemos na nossa casa. Mas como é a Casa do Caminho Aruanda? Nós não colocamos um nome, geralmente de guias ou orixás, né? Nós tomamos um outro caminho em fundar a casa, onde o símbolo dela são os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E Casa do Caminho, inspirado a quem nós temos uma devoção imensa, que é Maria, né? Ali, logo após a crucificação do Cristo, com Maria de Magdala, aonde ela estava aberta, né, para quem quisesse ali ser atendido. Então, quando nós fundamos a casa, eu deixei uma orientação para as pessoas que estavam presentes, que eu falava assim: essa casa está aberta para todos, né? Héteros, gays, lésbicas, ladrões, se saírem, quiserem mudar, pretos, brancos, azuis, amarelos, vermelhos. A gente não tem essa escolha. Aqui a gente só atende um público elitizado, como muitas vezes foi conduzido no passado a doutrina dos espíritos. Eu me recordo, Sebastião, que anos atrás eu ouvi um programa de rádio que falavam tão tecnicamente do espiritismo que na época não tinha e-mail. Eu mandei uma carta para lá e essa carta chegou e eles leram. E eu falei assim: mas levar a proposta era levar a doutrina para todos os cantos, né? E pregar o evangelho no mundo. E a pessoa que está puxando ali aquela carroça de reciclagem, que está procurando um consolo, que não tem acesso a essas informações, quando ela ouvir esse programa, ela vai falar assim: eu não vou estudar isso porque é muito complicado. E, infelizmente, o Espiritismo ganhou essa fama. É muito complicado, são palavras rebocadas, é uma coisa muito fechada, né? E não é assim que nós estudamos a doutrina dos espíritos. Então, a casa, quando estava aberta, quando nós inauguramos, é uma casa que serve a todos que ali queiram entrar. Então, a pessoa vai chegar na casa, ela vai ser apresentada a nossa proposta, né? Alguns não ficam, eles vão procurar outro lugar que adeque-se às suas necessidades. Muitos gostam e permanecem lá conosco, né? Nós temos muitas famílias que frequentam nossa casa, e ela vai passar por 2 meses de tratamento na sala de Pai Benedito. Pai Benedito é um espírito que me orienta na casa, é um pai velho, né? Pai Benedito dos Cruzeiros. E ali ele vai fazer o trabalho de limpeza energética. Então são 8 semanas que ele vai fazer toda segunda-feira, quando nós abrimos, essa limpeza energética com os passes com ervas, passes sem as ervas, cromoterapia, que nós adequamos também ao trabalho, com essas pessoas. Passou dessas 8 semanas, nós vamos fazer uma entrevista, uma triagem, vamos entender o que a pessoa tem. E ali são direcionados os tratamentos que essa pessoa necessite para reequilibrar a sua vida energética. Uma coisa que a gente sempre lembra: nós fazemos a parte que não compete à pessoa.
mas ela tem um compromisso de se transformar. Então não existe isso na nossa casa, Sebastião, de falar assim, nós vamos resolver sua vida, nós vamos abrir o seu caminho, sua vida vai mudar, você vai ganhar dinheiro aqui, você vai isso, você vai aquilo. Não é o tipo de proposta que nós abraçamos. Nossa proposta está baseada no Evangelho. Você tem que fazer sua parte, você tem que conhecer, você tem que se transformar aos poucos, encarar o seu lado sombra, encarar a sua máscara interior e dar um passo adiante na sua proporção do caminho. Então, as pessoas gostam dessa proposta. Então, há uma palestra, há um evangelho antes do tratamento, ele demora cerca de 50 minutos, uma hora, e depois ao tratamento nas salas, né? A sala Bezerra de Menezes, onde é ministrado o magnetismo, né? E a parte toda de cura que nós fazemos hoje para uma pessoa que esteja doente, que queira se tratar na nossa casa, ela tem que estar sob o acompanhamento médico. Se ela não tiver, nós não aceitamos, respeitando as leis, né? Que regem a nossa comunidade e a nossa sociedade, aliás. Então, ela tem que estar fazendo um acompanhamento médico e ela vai fazer o acompanhamento magnético na casa para que isso não incida em algum processo, em alguma acusação de curandeirismo, por exemplo, essa coisa toda. Temos a sala Ramatiz, nós estudamos Ramatiz na casa, né? Gostamos demais de Ramatiz e ali nós desenvolvemos a apometria, já trabalhamos com um grupo de apometria e de evocação. Então, alguns casos, sendo necessário atuarmos a um dia específico, e que trabalham conosco os guias da Umbanda. Né? Quando chamamos as correntes de trabalho, temos a corrente dos caboclos, dos baianos, das crianças, e cada qual desenvolve ali o seu trabalho. Temos a sala de Pai Benedito, que é a parte de limpeza energética que nós fazemos e cromoterapia, e temos a sala Maria de Nazaré. A sala Maria de Nazaré foi onde nós nos reuníamos na construção da casa. Tínhamos uma reforma para fazer, a casa estava destruída quando nós pegamos, cerca de quase um ano os pedreiros ficaram ali, e todo domingo, Sebastião, nós íamos nessa sala com um grupo de médiuns da casa fazer o evangelho. Então vinha um guia, conversava, dava uma orientação para o grupo, e foi interessante que não teve absolutamente nenhum problema na obra, não teve nenhum acidente que tenha ocorrido, e ali ficou uma sala onde é feito o tratamento fluídico, que alguns locais chamam de cirurgia espiritual, né? Onde quem faz o trabalho é o caboclo perna branca. Então, as experiências que nós temos adequado a essa proposta e que começam na nossa Casa do Caminho, ela veio com esse nome justamente para receber aqueles que estejam passando e procurando auxílio, sem escolher, sem chegar e falar, não, aqui nós não atendemos isso. Não, a casa está de porta aberta para quem ali passar, para quem ali quiser um novo recomeço. E dentro, claro, da proposta do Evangelho e da lei de Umbanda que nós seguimos. É nesse perfil que nós trabalhamos. E só para lembrar e valorizar a Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual lá de Parnaíba, o nosso paizinho João da Mata, que é, de fato, não é só um paizinho espiritual, é de verdade, mas nosso pai espiritual também, juntamente com os outros colaboradores, eles falam, acolher, nós te acolhemos. Orientar, nós te orientamos. Agora a cura é com você e passa a responsabilidade para o camarada. Assim Exato. como a Dona Rosa lá em Dourados também. Então ela faz a sua parte e coloca a responsabilidade nos ombros de quem busca a cura. Teríamos a oportunidade, se você permitir, só uma humilde sugestão para a fitoterapia, que nós fizemos
para um amigo de Minas Gerais que também trabalhava com os espíritos desde a Umbanda até o Espiritismo. E ele quis fazer a fitoterapia. Falei, se Caena, em Canção da Natureza, em Iniciação Viagem Astral, ela estende a mão e pede a essência dos vegetais. Que tal você colocar lá uma bela taça com água, faz a sua oração, seu ritual e peça que os elementais coloquem a essência da planta. E ele fez toda a fitoterapia dele, ele partiu para o mundo espiritual há pouco tempo, mas fazia nesse formato. Então é um meio que você pode também para o futuro experimentar, se não tem nada a perder, já que o contato é mais direto com os elementais e perceber esses agentes trazendo as essências e enriquecendo, como nós tínhamos um outro amigo. Ele era professor de medicina, foi professor de medicina por mais de 45 anos. Só que tecnicamente nunca foi médico, como eles chamam o médico. Era um cirurgião dentista, que na realidade também se classifica como médico, mas ele tinha mais de 30 cursos fora do que ele fez na odontologia. Desde a cromoterapia, apometria, tudo que você imaginar das terapêuticas alternativas e também a anatomia, fisiologia, embriogenia, biologia, foi estudando. Ele colocava uma ordem, a fórmula da homeopatia e pedia, e de imediato a fórmula acontecia pela presença dos elementais. Enquanto alguém, com todo respeito, estava fazendo o ritual, no caso da apometria, para sair do corpo, ele já tinha ido lá, atendido a pessoa e voltado e estava esperando eles terminar o ritual. Porque eu costumo dizer, sai do corpo quem tem moral e objetivos nobres. Não é só porque a apometria tem um ritual para nos ajudar, para criar um condicionamento, que nós vamos sair do corpo sem o preparo devido e sem o objetivo enobrecedor. Mas vamos deixar a você trazer o que os benfeitores amigos estão te inspirando. E num dado momento nós vamos fazer uma conexão, eu e ti, para falarmos de consciência para consciência. A hora eu jogo a bola para lá, a hora você joga para cá e nós vamos trocando figurinha também. Perfeito. Bom, eu quero registrar aqui a presença de José, né, que é o meu mentor. Agradeço a ele por estar aqui comigo. E José nos ensinou que espiritualizar não é dizer não pode, não é dizer está errado, não é dizer não é desse jeito que você faz. Espiritualizar é seguir e entender o caminho que a Umbanda foi traçando ao longo desses anos. Então, a Umbanda, antigamente, ela já era praticada, mas não organizada. Então, nós temos, a título histórico, a manifestação do caboclo Curuguçu, que falava que viria alguém para organizar o movimento, trazer um novo sentido, e falamos aí do período do início do século XX, né? Temos aí as macumbas cariocas, temos aí os candomblés de caboclo, temos uma série de experiências religiosas na cidade do Rio de Janeiro que seguiam as suas crenças muito ligadas às culturas africanas, né? Que marcaram história e influência, né, na nossa caminhada. Nesse cenário, é dado a responsabilidade ao Caboclo das Sete Encruzilhadas e a Zélio de Moraes de organizarem o movimento, né? Então existe um grupo hoje que defende que não foi com Zélio, o outro fala que foi, isso dá sempre briga. Na realidade já existia antes e Zélio lhe trouxe uma organização. Então, quando ele funda a Tenda Nossa Senhora da Piedade, tudo aquilo que se vê ali dentro, as imagens católicas, as velas brancas, se via o estudo do Livro dos Espíritos, dos médiuns, do Evangelho,
que eram livros que se utilizavam na casa, isso está na ata de fundação da casa, ele começa a fazer uma organização, ele começa a separar uma coisa da outra, né? Há um momento de ritualização da Umbanda, onde entram alguns elementos por conta daqueles que pensavam de forma diferente. Então, quando nós começamos a estudar e começamos a olhar a fundo a proposta que durante os anos de trabalho Zélio foi trazendo, nós vamos vendo que a Umbanda já começou a enxugar de lá. Então, claro, nós não temos nada contra o Candomblé, de forma alguma. É uma forma de fé, de cultura, de respeito, de tradição, de ancestralidade, que merece sim o nosso respeito. Mas nós falamos de Umbanda, eu sempre falo isso, né? Nós vemos o preconceito não do espiritismo. Você bem falou que Kardec conversava com todos, mas algumas pessoas mal informadas criam suas opiniões e taxam. Nós temos aí no livro No Mundo dos Espíritos, de Leal de Souza, as pessoas que taxavam, né, ligadas ao movimento espírita, como a Umbanda como baixo espiritismo. Então, no meio de tudo isso, vem uma proposta de se enxugar a Umbanda. No meio de tudo isso, vem uma proposta de falar, olha, sua opinião está um pouco errada. Então, qual é o caminho da espiritualização? Antes de mais nada, estudo. Você não pode falar que não serve sem entender o caminho primeiro. Você não pode falar, eu não vou andar por aqui, porque aqui já tem isso. Mas você foi conhecer? A minha adolescência, o José mandava eu ir em vários terreiros. Eu ia, não entrava em nenhum. Chegava lá, me sentava, via como era o trabalho, e ele sempre falava: tenha respeito onde você estiver. Não importa o que façam, tenha respeito. Então eu via tudo aquilo e ele perguntava para mim: o que é que você sentiu em tal lugar? Eu falava: eu não gostei disso. Eu não me identifiquei com isso. Então ali ele ia me ensinando. Ali ele ia me explicando, e agora me vem à mente, até por estar ligado com ele, toda essa experiência que nós tivemos, e ali daquela época já começava a proposta de espiritualizar a Umbanda. Então, não é dizer não, mas falar, olha, nós não podemos trocar um pouquinho? Nós não podemos ver o que a atualidade traz para nós não podemos pesquisar um pouquinho a ciência do espírito? Então, eu vou acender uma vela. A vela, eu sempre digo, é o último elemento que será abandonado na Umbanda, porque ela está ligada a uma cultura religiosa. Perfeito. Mas para que você está acendendo a vela? É uma luz artificial, ela vai acabar. Ela vai uma hora encerrar. Perfeito. Para dar luz para o orixá, para dar luz para o guia. Mas você vai dar luz para quem já é luz? Será que não é hora da gente repensar isso? Tudo bem, você precisa da vela, então acenda uma vela, faça a sua oração, não tem problema. Mas o pensar, a espiritualização da Umbanda, ela te faz pensar um pouquinho se aquilo que eu disse que era bom realmente estava ligado ao bem, ou se aquilo que eu disse que era bom atendia aos meus caprichos. Isso é uma resistência, mas pessoas que já estão acordando para isso, pessoas que já não se enquadram mais nesse segmento. E, por exemplo, da oferenda, nós podemos ir até uma mata, fazer um trabalho bioenergético, sim. Você pode andar por um parque, você está fazendo um trabalho bioenergético. Mas indo até uma mata, o que nós podemos fazer? Plante uma árvore. Vá ali, coloque uma árvore frutífera e ofereça ao Oxóssi, ofereça a Jesus, ofereça a quem você quiser, para que no futuro ela ofereça frutos para quem passar por ali e tenha fome. Então você pode, nós vamos até o mar, temos que levar manjar, peixe assado em folha de bananeira. Tudo bem, será que não é mais fácil a gente colaborar para não poluir o mar? Para manter a vida que ali dentro é preservada? Então, também, falando que espiritualizar é dizer não, mas fazer você pensar, a gente entra dentro da cultura dos orixás. Quem são os orixás? São qualidades de Deus. Porque se você falar que há um orixá que rege a fé, o amor,
o conhecimento, a lei, a justiça, e são qualidades de Deus. No livro dos Espíritos é dito que os atributos da divindade, logo ali no início, que Deus é justo e bom. Se ele é justo e bom, a justiça dele engloba todos esses sentimentos. Então, nós não acreditamos que um orixá seja um ser que está de pé ali na mata, com uma flecha, esperando alguém levar comida para ele, mas uma força que em dado momento da sua vida você pode trazer para usá-la a partir de você e da comunidade que você vive. Então, é uma coisa mais simples, é uma coisa mais singela, é uma coisa que não fere alguns conceitos ou não se humaniza, né? Porque, Sebastião, eu sou filho de Ogum porque eu sou briguento. Eu sou filha de Iemanjá porque meus cabelos têm que ficar comprido. Eu sou filha de Oxum e eu sou chorona. Mas mostrando os meus desequilíbrios emocionais atribuídos a um orixá, humanizando ele, não é o que nós acreditamos. E é o que muito se vê hoje em dia. Eu não preciso me vestir na Umbanda como orixá, colocar uma roupa, colocar uma capa, colocar um tanto de coisa, porque os guias, eles não estão na matéria. Então isso é muito mais para o médium do que para o espírito. E aí entram as festas, né? Festa para tudo, é festa de inauguração terreiro, é festa de santo católico no sincretismo que entrou, é festa das crianças, é festa disso, é festa que você nem sabe que data que é, e o terreiro está festejando. Pai Antônio, que foi a segunda entidade que manifestou em Zélio Fernandino de Moraes, que foi na sua última encarnação um médico, dizia assim: festa, que já existia na época, festa é fazer a caridade. Então nós temos uma entidade no terreiro chamado Zé Pilintra, e aí é outra coisa que se cria, né? Pilintra com pilantra. Pelintra, no dicionário, é aquela pessoa que é humilde e em determinado dia usa a sua melhor roupa. Então ele aparece com um terno branco, uma gravata vermelha, um chapéu panamá, muito bem vestido, mas o seu histórico nas várias regiões em que viveu era uma pessoa humilde. E Zé Pilintra fala para nós, olha, vamos levar essa festa para a rua. Então entra a cesta básica, entra as visitas que fazemos aos moradores em situação de rua, entra o trabalho que fazemos na Casa da Criança Betinho, aqui em São Paulo. A Umbanda, segundo Zé Pilintra, Sebastião, ela tem que sair do terreiro, ela não tem que ficar confinada às quatro paredes, porque Jesus nem templo fundou. Esse homem andou para tudo que foi lado e a gente fica preso ali a quatro paredes, né? Fica preso ao conceito de que eu tenho que estar ali dentro e medo, né? Confia tanto em Deus, em orixá, e medo de ficar desprotegido, de pegar alguma coisa. Horas que você se contagie, mas se contagie trabalhando, depois você vai lá e se restabeleça. Então, espiritualizar é apresentar tudo isso e um pouquinho mais, dizendo que, como o hino da Umbanda é cantado, né? A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Nada disso acontece se você ficar preso a dogmas, se você ficar preso àquele que falou, que tem que respeitar. Dirigentes são homens. Homens são falhos ainda. Dirigente é a pessoa que tem uma responsabilidade maior somente, que tem que aprender duas vezes. Então eu falo para as pessoas, nós não temos o ato de beijar a mão, de me chamar de pai e um tanto de coisa. Nós temos simplesmente o ato de sermos irmãos de caminhada. Não se tinha esse hábito lá na fundação da Umbanda em 1908. Então nós procuramos resgatar essa essência e nela mostrar para as pessoas que vêm procurar a Umbanda que, olha, aqui, antes de mais nada, é um hospital. Então você vai ter as qualidades de tratamento, você vai ter o pessoal que trabalha aqui e esse pessoal está comprometido com um médico maior. Então, espiritualizar de maneira muito
rápida que nós sempre falamos é trazer isso e um pouco mais, né? Banhado de ética e, acima de tudo, compromisso com o mais alto. É a ideia que me veio aqui, inspirado por José, para passar aqui na live. Nada mais é do que colocar Jesus na ação. Eu nunca esqueço quando Kardec começa a deixar pistas. Quando você falou das entidades que são manifestações divinas, o Espírito Caritas, por 3 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma: eu sou a caridade. Na obra de Divaldo Pereira Franco, por Amélia Rodrigues, chamada Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo chamado O Anjo da Misericórdia, chega primeiro 3 entidades de alta hierarquia para falar com Jesus no alto da cruz, para confessar que falharam com ele. E a primeira se apresenta: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda, eu sou a esperança. E a terceira, eu sou a caridade. E Jesus convida uma 4ª entidade para conduzir as 3 de volta ao coração do homem, porque elas disseram que foram expulsas do coração dos homens, dos corações dos homens. E chamou a misericórdia. Então, assim como instintos são elementais, são pequenas almas, assim como forças vitais são pequenas almas, André Luiz, em Libertação, fala que virtudes excelsas e valores morais são entes vivos. Porque nossa consciência é uma síntese de virtude, que nós vamos expressá-las e elas vão personificar-se na ação que determinarmos. Mas mais alguma coisa de algum outro amigo espiritual que você quer trazer? Sim, eu quero trazer o pensamento de Pai Benedito, né? Que está ligado a José, muito próximo à proposta de José, que ele tem uma música que ele me ensinou a cantar, que ele diz assim: meu pai caminha com eu agora, sou filho seu pequenino, minha missão é tão grande, valei-me Nossa Senhora, valei-me Jesus menino. Conversando hoje pela manhã em prece com eles, sabendo do compromisso aqui da noite, e eu tenho esse hábito sempre de pedir orientação e dizer que eles nos dão o caminho, né, nos trilhar, eu falei: pai, o que eu tenho que expressar à noite? Ele disse: canta o ponto, traz a letra do ponto, sabendo que a Umbanda ela está trilhando esse caminho, né? E ela precisa de Jesus para caminhar esse caminho. Então, meu pai caminha com eu agora, sou filho seu pequenino, a proposta de espiritualização ainda está começando, são poucas pessoas que estão entendendo e aderindo para adequarem as suas casas às correntes de Umbanda que já pedem essa transformação. Valei-me Nossa Senhora, né? Valei-me Jesus menino, que o mais alto abençoe e ele está abençoando essa caminhada que nós estamos trilhando. Pai Benedito, ele foi a 2ª entidade que apareceu para mim, e durante esses anos é o amigo que sempre, quando nós temos um desafio, né, de falar, de expor, de conduzir, ele vem nos inspirar e ele sempre busca uma história e ele sempre busca um momento para nos inspirar. E ele, pela manhã, pedindo a música, pediu que nós lembrássemos do caminho da lição do prego. Certa feita, em cima de um telhado de um imóvel que era construído, havia um pequeno prego. E ele achou que ele não tinha importância ali, mediante o tamanho do telhado, das colunas, das paredes, enfim, ele achou que ele era insignificante.
e que se ele saísse dali, ninguém sentiria a falta. Ele pulou de cima do telhado e foi embora. Passado 2 dias, ele ficou com muita saudade e ele resolveu voltar à construção. Quando ele chegou ali, ele encontrou o martelo, que perguntou onde é que ele estava, e ele disse isso ao martelo. E viu uma movimentação muito grande dentro daquele prédio que seria uma igreja. E o martelo disse para ele: aquele espaço que você não foi pregado, teve uma chuva muito forte que a água infiltrou e ela destruiu com toda a reforma que estava sendo feito dentro da igreja. Qual a moral da história? Não importa o tamanho que você faça, não importa o tamanho do seu trabalho, você está ali porque você é importante. Eu acho que isso aqui pode acrescentar o que você me pediu. Com certeza. E agora eu jogo a bola para lá, baseado no que você terminou. Allan Kardec, em obras póstumas, nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado, que nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Agora imagina aí os bilhões de anos que já temos. Todas. Porque todas permanecem vivas e atuantes. Nos coloca em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Já que o peixe morre pela boca, a história do prego pode se encaixar muito bem em você e nesse trabalho magnífico, que vai fazer o seu diferencial, porque o que vocês fazem, por mais que seja num diminuto espaço e às vezes com poucos interessados, isso está propagando por múltiplas dimensões, e se uns não querem, outros querem. Se a lenda ou a história do centésimo macaco é verídica ou não, nós sabemos que tudo está interligado. Porque um experimento, por mais que a história do centésimo macaco não seja verdadeira, porque nós já achamos várias informações, e não é bem assim, porque cada um que conta o conto vai aumentando um ponto, mas uma história é real, que mais de 40 grupos, em mais de 40 laboratórios, vários grupos de cientistas estavam tentando cristalizar a molécula de glicerina, sem sucesso. E lá pela madrugada, um dos mais esforçados, visando o bem da humanidade, não fazendo pelo dinheiro, conseguiu cristalizar a molécula de glicerina. No outro dia, quando os demais cientistas chegaram em seus laboratórios, todas as amostras de glicerina estavam cristalizadas dentro dos tubos de ensaios. Então agora você já vai entender, ou já entendeu o tamanho, a grandiosidade do que vocês estão começando. Falo vocês porque é uma equipe enorme do plano espiritual, do plano físico. Outros tantos irão chegar no plano físico, outros ainda do plano espiritual. E como esse preguinho, como esse diminuto esforço, mas macro na sua intenção e maestria, vai fazer com que essa onda propague-se. E em breves dias vocês vão ver ou colher os frutos. E sem falsa modéstia. Você vai apenas, quando chegar até você os feedbacks, você vai apenas dizer em nome dos Espíritos, obrigado. Nós nos esforçamos, fizemos o nosso melhor, tudo que estava ao nosso alcance. Mais alguns internautas chegaram, alguns estão saudando, fazendo algumas colocações. Vamos ver. Após o que eu disse, chegou a Leila Atanásio, o José Raimundo, e o Márcio Ciales. Gostaria que o Gero, por gentileza, falasse sobre a aplicação e a recomendação dos florais de Bach, pois ele tem essa informação além da hipnoterapia. Então responda ele primeiro, depois nós falamos outros.
Eu quero agradecer a presença de todos, primeiramente ao Márcio Cialis, que é um amigo pessoal meu, médium da casa, responsável pelo benzimento hoje, o atendimento com benzimento que nós temos lá. Um multi-instrumentista, não tem como falar do Márcio se a gente não falar a respeito do trabalho fantástico que ele tem feito, né? Um trabalho voltado com a música, mas terapeuticamente falando de um estudo que ele desenvolveu. É um cientista da música, né? Os trabalhos com os florais de Bach, eles, segundo o Caboclo Pena Branca, que nos orienta, eles vão além do princípio que aqui na Terra nós vemos, muito pequeno, né, a atuação. Vai melhorar, você vai ter uma frequência emocional mais calma, você vai brotando a sua essência de dentro e o floral gradativamente vai fazendo você despertar, né? Segundo o Caboclo Pena Branca, os florais, sejam eles de Minas ou sejam eles de Bach, eles têm um papel na terapêutica magnética de estimular o eu interior que vai sendo despertado nas sessões através das correntes de trabalho e principalmente do despertar da consciência, que é a palestra que você faz ali no centro. Então, no início dos atendimentos, nós temos as pessoas chegando, se preparando para nós iniciarmos a palestra. Nós registramos já as crianças do plano astral, trazendo as essências florais e colocando nas pessoas que estão ali sentadas, aplicando fluidicamente essas essências para que todo esse processo de transformação na pessoa, no ouvir, no se emocionar, no pensar naquilo que está falando, e depois passar pela sala de atendimento, ele possa começar a ser despertado. Terapeuticamente, quando você atende alguém no consultório, você vai criando o mesmo impacto na pessoa sem usar um fundo religioso, porque muitas vezes a pessoa está ali, ela não tem uma religião pré-definida ainda na sua vida. Dentro do terreiro, nós direcionamos esse trabalho justamente para que todos esses pontos eles sejam trabalhados. E como eu falo, a pessoa tem que sair do terreiro pensando, não concordar com o que a gente fala. Então, os florais ele tem esse papel muito importante, alguns produzidos na luz do luar, outros produzidos na frequência solar, e eles vão ter um impacto interior no eu da pessoa, mudando os conceitos e fazendo com que a pessoa compreenda essa mudança, sem forçá-la a alguma coisa, através do medo, das ameaças, essas coisas que a gente vê em alguns locais para ganhar fiéis e fazer com que a pessoa fique presa, né? Mas a ideia é que ela descubra o seu potencial e o floral tem esse potencial, segundo Pena Branca. E Ramatiz e Pai João da Mata pediu para acrescentar um ponto no seu conto, se você permitir, ou dos amigos espirituais. Os florais sem sentido profundo são médiuns, para que os espíritos e os próprios médiuns do plano físico possam enviar as suas frequências, as suas vibrações, os seus valores para o interior na consciência dos seres que desejam despertar. E Allan Kardec, você sabe que ele estudou homeopatia. Ele queria um meio para que a cura acontecesse instantaneamente. E chegou à conclusão que ela tem duas frequências, a vibracional e também a parte de reconstrução dos tecidos com a essência mãe. Então, enquanto a essência mãe reconstrói os tecidos, a parte vibracional expulsa os maus fluidos. E segundo Ramatiz e Pai João da Mata, essa parte vibracional fica por conta do terapeuta e da equipe espiritual que o assessora. Então a essência mãe é canalizada assim,
mas a outra frequência depende do terapeuta ou daqueles que a utilizam. E eu quero lembrar ao Márcio da grandiosidade do trabalho com a música que ele faz. E com todo respeito agora aos florais, à homeopatia, a música vai um pouquinho mais longe do que os dois juntos. Porque certa feita, Miramês lembrou que num determinado vale, eles queriam despertar algumas entidades que dormiam dentro de casulos, e com a oração da equipe não foi suficiente para romper os casulos. E eles convidaram uma orquestra de músicos de alta hierarquia, e quando entoaram a música, romperam todos os casulos. Então a música vai modulando toda a frequência molecular da estrutura da casa e propiciando meios, se não ela própria, nós sabemos da terapia por intermédio da música, já levam as frequências vibracionais do próprio músico e de todos os seres que o assessoram. Agradecemos também a presença de minha esposa, Vilma Camargos, mais uma vez aqui José Raimundo. A religião Umbanda vem do universo e o administrador é o Cristo cósmico, Jesus. Os espíritos da Umbanda são de luz. Uma síntese perfeita, José Sim. Raimundo. Você quer acrescentar alguma coisa, Gero? Não, perfeito, perfeita colocação. Exato. Então, a Marília Aparecida está por aqui. A Viviane Gaires. A espiritualização na Umbanda é entender que você pode se ligar aos guias, aos orixás, sem ter a necessidade de apetrechos, estudar tudo para que você tenha consciência do que faz. Síntese fantástica, perfeita. Nem vou passar para você porque não cabe. E lembra você também, Viviane, quando Emmanuel, e assim como outros luminares, quando nós mudamos, nos espiritualizamos, por intermédio da transformação moral e espiritual, nós vamos buscar diretamente na fonte, sem o auxílio de quaisquer intermediários. E nós temos Pietro Baldi, que é o exemplo disso. Ele conseguiu isso. Por mudar moralmente, ser o evangelho vivo, ao desdobrar da consciência, ele buscava na fonte, dialogando com todas as expressões de Deus ao seu alcance e trazendo as informações. O Ricardo Xavier, também você sabe de onde é. Parabéns pela explicação, gostei muito da sinceridade e forma simples de explicar a Umbanda. O Alexandre, que é o esposo da Marcela, que lhe convidou, que foi a ponte, os dois estão aqui. O Gero é um mestre na clareza e simplicidade no modo de passar o conteúdo sem ser pobre. Simplesmente um cara muito do bem. Mas eu ainda fico, você é o avatar que veio como um trator abrir essa estrada. Mais uma muito vez obrigado. Aqui, a Rita Cristina também chegou por aqui. A Ladira Barreto, Cláudia Eclair, a Neuza Leal, todos agradecendo, saudando a Marisete Natalice Matos, a de Itapetinga, na Bahia. Se todos somos filhos de Deus e o temos em nós, temos Deus em nós, por que há necessidade de sermos separados? Espiritismo, Umbanda, Candomblé, etc. Não aprecio essa separação. Na realidade, não somos, mas eu vou deixar o Gero falar primeiro, depois eu complemento. Como é que é o nome dela, Sebastião? Marisete Natalice de Matos. Marisete, muito obrigado pela sua pergunta.
Muito obrigado também pelo Alexandre, né, e a Marcela pela colocação. Eu só queria tirar o mestre como aprendiz, né? Eu ainda estou aprendendo, sou muito pequeno, mas agradeço esse incentivo que a gente recebe, né? A separação é do homem. No plano espiritual não existe bandeira religiosa. Infelizmente, o homem cria suas verdades e ele não tem humildade para entender a verdade do outro. Eu assisti recentemente um documentário sobre o candomblé. E o que mais me marcou neles é o respeito. Eu não sigo a cultura do candomblé, mas já li bastante a respeito. E o respeito que eles têm e a fé são fantásticos. Então, ao invés de repelir o outro, o que eu posso aprender com o outro? Eu acho que espiritualizar também é se permitir. O que eu aprendo com os espíritas, com os católicos, com os evangélicos? Não esse comércio religioso que a gente vê na internet hoje, que se resume em cursos, que se resume em objetos santificados, mas pessoas do bem realmente que estão no anonimato fazendo um trabalho fantástico. O que eu aprendo com o outro? Quando nós conseguimos enxergar isso, Marisete, nós vemos que não há separação. O que existe é união sem fusão, distinção sem separação. Então, o espiritismo é uma coisa, umbanda é outra, catolicismo é outra, mas todos estão a caminho e seguindo o mesmo Pai. Eu lembrei aqui da Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual lá de Parnaíba e do Pai João da Mata. Quando ele disse aos seus frequentadores e trabalhadores: precisamos fazer um evento. Mas qual evento? O universalismo crístico. Então vai chamar Jornada Universalista, para falar do que você está acabando de dizer. Tudo bem, nós estamos dispostos, mas quem vamos chamar? Ele disse: chama meu filho para falar da alimentação consciente. Isso foi na primeira jornada. Tudo bem, mas basta agora você não dizer quem é seu filho. Aí ele citou o nosso nome. Só que primeiro estuda o livro, depois o convida para saber do que ele vai falar. E um outro espírito, parece que o pai Benedito, falou: chame também o meu filho. Mas quem é o teu filho? O Edson Rosa, não sei se você conhece. Também uma figurinha carimbada aí em nosso meio. E aí começou esta jornada, que já está na 6ª, e esse ano vai para a 7ª jornada, falando desse universalismo crístico, que não tem barreiras, não tem diferença. Os espíritos são os mesmos. Se nós criarmos a ambiência, vem desde um espírito de alta hierarquia até o mais simples na expressão, por amor ao Cristo. Tanto que eu os chamo de trabalhadores do Cristo, não importa a frequência. E agora, após eu terminar de dizer com a Marisete, chegou a Simone Mello, a Elizabeth Henrique faz um comentário: quanta grandeza em suas explicações, meu campo mental reviveu onde minha iniciação fora no Centro Espírita Umbanda Branca, em São Paulo. Fui atendida inúmeras vezes pelo caboclo Pena Branca. Se quiser dizer alguma coisa para Elizabeth Henrique, fique à vontade. Eu sou suspeito de falar de Pai Pena Branca, né? Tenho muita experiência com ele e muito aprendizado, né, que ele tem me passado. E é fantástico, porque a gente vive algumas experiências que as pessoas recorrem a ele, e eu sempre digo: olha, é ele quem faz, né? Ele me utiliza como médium, mas o trabalho é todo dele. E eu ouvi uma pessoa comentar dessa experiência, dessa vivência com essa corrente, né, que é a corrente dos caboclos Pena Branca, me emociona muito, porque
Ele é o espírito que menos fala no centro. Mas quando fala assim, ele deixa uma ponta de esperança que é fantástica. E nós temos muitas histórias com ele para relatar assim que ficaríamos horas aqui falando, né? É muito fantástico essa corrente. E ela ainda complementa: minhas emoções estão afloradas. E as nossas também. As minhas também. E agora, para não abusar da boa vontade dos netespectadores e nem da sua, nem dos nossos amigos espirituais, se um deles quiser usar você como instrumento para passar a mensagem, ou você, inspirado ou intuído, fica à vontade para passar a mensagem, para que a gente deixe um gosto de quero mais. Para não incorrer no risco de falar, ainda estão aí, não, já foram, que pena. Então nós vamos deixar esse gosto de quero mais, que em breve a gente volta para continuar esse papo tão agradável, tão instrutivo, tão iluminativo para muitas consciências que estão aqui, tanto do plano físico quanto de múltiplas realidades. Eu costumo dizer que daqui onde eu estou falando, o quarto ficou pequeno dos amigos que chegaram. E dentre estes amigos, nós temos uma figura icônica na nossa casa que se chama Mãe Maria da Bahia. Eu sinto a emoção quando ela está presente e ela pede para dizer algo que ela fala sempre aqui no final desse programa. É preciso sentir Deus. É preciso sentir Deus nas palavras, nas ações, nas ligações com os nossos irmãos encarnados ou não. É preciso sentir Deus e ter coragem para espiritualizar, em que muitas vezes você vai estar sozinho, mas rodeado por amigos que você talvez não enxergue. É preciso sentir Deus na hora que você abre os seus olhos, para um novo dia, para um novo desafio, entendendo que Ele está dentro de você. É preciso sentir Deus no silêncio, na palavra e principalmente na tolerância. É preciso sentir Deus na boca que você alimenta, na criança que você consola, no idoso que você auxilia. É preciso sentir Deus no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, no terreiro de Umbanda, porque Deus é a luz que anima as nossas vidas, é a força que nos impulsiona a caminharmos, é a cura que silenciosamente age dentro de nós. E é por Deus que eu e você nos reencontramos hoje. Namastê. O Deus que existe em mim reconhece, reverencia o Deus que existe em você e a certeza que somos galhos da mesma árvore. Espero que em setembro vamos estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos. Esperamos que poder ter a honra de visitá-los fisicamente, se for permitido, e depois fortalecer esses laços do amor ao Cristo que nos une e desses benfeitores amigos que nos inspiram, que nos intuem, que nos fortalece nesta caminhada imensurável. Nós vamos estar te aguardando na Casa do Caminho. Gratidão infinita, querido e amado amigo. Muito obrigado. Obrigado.